Fala galera, eu sou a Alisson Didoni e está começando agora mais um episódio do Estação Nerd e hoje nós vamos falar sobre as trilogias mais épicas do cinema. Trilogia nada mais é do que uma história dividida em 3 partes e que juntas aí tem uma mesma temática. Tá preparado para explorar mais essa parte do universo cinematográfico? Então vamos nessa! Hoje a indústria cinematográfica adora pegar um ato de 3 partes, por exemplo, de um roteiro, e expandir para fazer uma linda franquia de série ou de filme. E é aí que surge a boa e velha trilogia. E para a alegria de muitos e surpresa de quase ninguém, o primeiro nessa lista é O Senhor dos Anéis, que é uma adaptação dos grandes livros do Tolkien, também responsável pela adaptação de O Hobbit nos cinemas. E claro, quem comanda aí a direção dessas grandes produções é Peter Jackson. A história, que já é muito conhecida pelo público, envolve um hobbit, um anel, um senhor das trevas, batalhas lendárias e um exército grandioso que cobre um horizonte de tanta gente. Os fantásticos cenários também do filme, que são rodados na Nova Zelândia, surpreendem o público, além das maquiagens maravilhosas, que dão vida aos personagens, como por exemplo os orcs. Isso são apenas alguns dos fatores que fazem a trilogia do Senhor dos Anéis ser tão memorável. Outros fatores incluem aí a revolução na captura de movimentos, que inclusive marcou muito o personagem do Andy Serkis, que foi o Gollum. Além das batalhas lendárias, que tinham ali dezenas ou até centenas de milhares de cavaleiros e orcs, que trouxeram também uma revolução para os efeitos visuais no mundo cinematográfico. Juntos, os 3 filmes de O Senhor dos Anéis arrecadaram quase 3 bilhões de dólares e o terceiro filme, O Retorno do Rei, está entre os 20 que mais lucraram em todos os tempos. Isso sem falar que o filme venceu em 11 categorias que estava concorrendo no Oscar, incluindo aí o melhor filme, que foi aí o primeiro filme de fantasia a vencer nessa categoria na história. Então realmente foi um marco para a história do cinema mundial. A terceira parte dessa trilogia ficou empatado com Ben-Hur e Titanic como o filme que mais recebeu Oscars da história. Foram 11 estatuetas, como eu já citei, e no total a trilogia venceu 17 vezes. Gente, isso é um fato muito difícil de se repetir e não é à toa, que é uma das mais épicas da história. Inclusive, a gente vai fazer um programa aí só sobre O Senhor dos Anéis, porque senão a gente ficaria horas e horas de tantas curiosidades que tem. Então a gente promete que logo o Estação Nerd volta falando muito mais sobre essa saga. O próximo da lista é possivelmente a melhor série de aventura de todos os tempos e também, possivelmente a mais famosa. Eu tô falando de Indiana Jones, uma das melhores criações de Steven Spielberg e que talvez você não saiba, mas também tem uma contribuição na produção aí de George Lucas. O trabalho desses 2 gênios do cinema resultou nessa obra-prima que com certeza marcou o cinema para sempre. O cara é professor de arqueologia de dia, caça tesouros de noite. Esse é o Indiana Jones, um cara ali cheio de estilo, com um chapéu bacana, um chicote e que tem medo de cobras, até porque todo mundo acaba tendo uma falha ou outra, gente? Esse é um dos personagens mais engraçados dessa boa safra de personagens divertidos dos anos 80. E boa parte dessa excelente atuação se deve aí ao ator Harrison Ford, que criou aí um dos personagens mais lendários do cinema, dando vida ao Indiana Jones. Realmente, o cara é muito bom. Jones! Always knew someday you'd come walking back through my door. Em
cada novo filme, o Indian vai para uma história nova, né? Vivendo novas aventuras, em um novo mundo, enfrentando armadilhas mortais, até porque o cara é bem sinistro, né, galera? E claro, como um bom galã, sempre arrumando também uma donzela aqui e ali, né? Esse é o clima, então, do filme, bem divertido, humorado, é um filme de aventura pulp e se mantém fiel aí à história até o fim da trilogia. Os 3 filmes foram dirigidos por Spielberg e George Lucas ajudou na criação dos roteiros e com certeza esse foi o melhor fruto dessa amizade, né? Pelo menos pra gente aí, que foi a criação dessa trilogia de aventura. O destaque é sem dúvida Os Caçadores da Arca Perdida, que é um clássico da Sessão da Tarde e que foi o primeiro filme. Vale muito a pena, se você ainda não assistiu, começar aí essa trilogia de sucesso que é Indiana Jones. Com mais de $1 bilhão arrecadados, o que na época era muita grana, já que pouquíssimos filmes atingiam essa marca, e com mais de 80% de aprovação, com certeza essa trilogia não poderia ficar de fora da nossa lista. E uma curiosidade, né, pra gente fechar, é que o chapéu que o Indian usa, gente, ele é fabricado aqui no Brasil e a fábrica fica lá em Campinas, né? Isso é muito legal, saber que, de certa forma, a gente acabou contribuindo aí para o sucesso dessa trilogia. Trust me. E a gente vai fazer uma breve pausa aqui no Estação Nerd, mas daqui a pouco a gente volta continuando o nosso papo sobre as maiores trilogias do cinema. Não saia daí. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos de volta com a Estação Nerd, falando hoje sobre as maiores trilogias de todos os tempos do cinema e continuando, né, a única trilogia de desenho, né, dessa lista que com certeza não deve ser surpresa para ninguém, é Toy Story. O filme, né, que conta a história dos brinquedos que ganham vida quando ninguém está olhando, é um marco para a história do cinema, já que foi o primeiro filme de animação feito por computação gráfica. Uma senhora cabeça de batata. Repito, uma senhora cabeça de batata. Se deu bem, Batatão. É melhor eu fazer a barba. O primeiro Toy Story foi um grande sucesso nos cinemas e veio na fase da Pixar, onde todo filme lançado pela empresa tinha uma ideia nova, né? Isso lá no começo. Realmente a animação teve aí um sucesso absurdo por ser a primeira animação criada em computação gráfica. E o público se agradou tanto, né, com aquele filme de desenho com um formato diferente, a ponto de necessitar de uma continuação. Toy Story 2 foi a primeira sequência da Pixar e isso acabou deixando os fãs um tanto receosos, né? Porque ninguém queria que um estúdio tão criativo como a Pixar produzisse uma sequência ruim de um filme tão incrível, tão criativo que foi Toy Story 1. Só que com o lançamento de Toy Story 2, os fãs ficaram surpresos com a continuação que a história ganhou, já que foi tão maravilhosa como o primeiro longa. Mas surgiu novamente aquela preocupação, né? Será que a Pixar vai fazer um terceiro filme? E com o lançamento de Toy Story 3, novamente os fãs, né, se agradaram, se surpreenderam com o resultado. Inclusive, Toy Story 3 é o único terceiro filme produzido pela Pixar e muitos acabam considerando aí o auge
dos estúdios. Na minha opinião, eu acho que o primeiro e o segundo acabam meio que se sobressaindo, né? A história acaba sendo melhor desenvolvida, mas o final aí do terceiro filme com certeza acabou emocionando, né, todos os fãs e acabou encerrando bem a história. Who's Velocistar 237? Oh, that's just a dinosaur toy down the street. That's nothing. Let me just take care of that. Just a dinosaur. Os 3 filmes de Toy Story arrecadaram quase 2 bilhões de dólares e inclusive Toy Story 3 é a terceira maior animação de todos os tempos, ficando atrás apenas de Minions e de Frozen, que é atualmente aí a maior animação dos estúdios Disney. Toy Story 3 também foi o primeiro filme a receber o Oscar de melhor animação, mas a gente precisa ressaltar aqui que quando surgiu, né, quando foi lançado Toy Story 1 e Toy Story 2, a academia ainda não premiava, né, não tinha essa categoria, então não tinha como receber esse Oscar, né, gente? A Pixar prometeu aí uma sequência de Toy Story, né, Toy Story 4 para 2019, e novamente os fãs ficam aí, né, preocupados, será que vai ser boa? Será que vai superar os 3 primeiros filmes? A gente só nos resta agora esperar e torcer para que seja um sucesso absoluto. What's important now is we stay together. They'll never make it! Chegamos agora a Star Wars 5, 6 e 7, a trilogia original de Star Wars, né, que todo mundo gosta, que todo mundo assiste, que realmente fez um sucesso absoluto e que entrou aí para a história dos cinemas como um dos maiores nomes da ficção científica. Realmente, a gente não tem como negar, né? Star Wars deu muito certo. Se tem uma saga que virou religião mesmo, é Star Wars, já que os fãs, né, são muito fiéis à saga. Eu não creio que a gente precisa falar aqui um pouco da história, mas se você ainda não tem assistido por alguma razão aos filmes, saiba que são 3 filmes lendários, né, com conceitos interessantes, personagens criativos, mundos interessantes, uma mensagem que também é muito bacana, muito legal e que traz ali, né, conceitos de tecnologia e inovação, né, como por exemplo os sabres de luz. Todo fã que se preze aí por Star Wars tem o seu próprio ali sabre de luz e realmente trouxe conceitos inovadores para esse universo cinematográfico. Isso sem falar dos personagens que foram muito bem construídos, como por exemplo o C-3PO, o Darth Vader, o Yoda, o R2-K2, realmente são marcas patenteadas dessa saga incrível. Star Wars é uma das poucas coisas que se encaixam com perfeição na descrição fenômeno. A saga acabou criando uma legião incrível, né, enorme aí de fãs e acabou também influenciando na criação de vários filmes que vieram depois. Até hoje, Star Wars é muito relevante, continua bombando e fazendo um sucesso estrondoso. Os 3 episódios da saga arrecadaram mais de 2,7 bilhões de dólares e depois disso vieram, né, séries de TV, bonecos, quadrinhos, filmes e mais filmes. A segunda trilogia, composta por 1, 2 e 3, não tem o mesmo status da original, já que não fez o mesmo sucesso. E inclusive alguns fãs acabaram criticando, né, falou que deixou ali a desejar, mas a trilogia original 5, 6 e 7 realmente entrou para a história do universo cinematográfico. Outra trilogia que merece ser mencionada é O Cavaleiro das Trevas, de 2005 a 2012. Esses 3 filmes acertaram Batman em cheio nas telonas e transformaram, né, Christopher Nolan em um cara mais pop, né? Depois dele ter produzido esses grandes sucessos, todas as suas produções até hoje lotam os cinemas. Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge trouxeram um novo Batman, né, para os cinemas, um Batman mais realista, mais obscuro, menos super-herói de cineminha e mais próximo do público. O resultado foram 3 filmes de suspense incríveis e eu até arrisco dizer que essa é uma das melhores trilogias de todos os tempos. I've seen now what I have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming.
Boa parte desse sucesso se deve realmente pelo Batman deixar, de ficar tão distante das pessoas e eles começarem a estudar um pouco mais dos dramas que estavam acontecendo nas cidades. Então eles começaram a encaixar isso nos filmes e acabou chamando muito a atenção do público. Foram elementos que despertaram a curiosidade e que levaram as pessoas para dentro das telonas, realmente como se elas estivessem ali participando dos filmes. Outra coisa que combina muito bem com o Homem-Morcego é o vilão Coringa, e por isso a trilogia trouxe o ator Heath Ledger, que deu vida a um dos vilões mais lendários da história do cinema. Infelizmente, ele acabou nos deixando depois dessa produção, mas antes de ir deixou o seu legado, vencendo o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo seu papel e sendo considerado até hoje o vilão de maior impacto desde o Darth Vader. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Combinados, os 3 filmes de Christopher Nolan arrecadaram mais de 2,3 bilhões de dólares, isso sem falar aí do sucesso, com a crítica também que adorou as produções e que é considerado realmente uma trilogia de grande impacto para o cinema. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. E é isso aí, galera, a gente está encerrando mais uma Estação Nerd. Foi muito bom a gente saber um pouquinho mais sobre as trilogias de sucesso dos cinemas. E se você quiser rever esse conteúdo, compartilhar com alguém ou assistir os outros programas do Estação Nerd, é muito fácil, é só acessar o Facebook da TV Mais Unipar e ficar por dentro de todos os programas do Estação Nerd. O nosso próximo encontro já está marcado e, claro, eu espero pela sua companhia.